Sejam muito bem-vindas ao nosso devocional Plenitude, da Camila Vieira. Nós estamos aqui em quatro, hoje em três, mas somos quatro. Vou mostrar aqui para vocês. Vou ter a Débora. Oi, Débora. Ai, ai. Estamos aqui, ó. Janaína Oliveira, nossa idealizadora do nosso devocional Plenitude. Estamos aqui também com a Carla Campos. E temos ainda a Sabrina. Sabrina está viajando, então hoje ela não está aqui, mas está conosco aqui nessa jornada. Você que está chegando hoje aqui, quero dizer para você que você é muito bem-vinda. Gostaria que você falasse conosco aqui no chat. Se você está vindo hoje aqui pela primeira vez, a gente quer te conhecer, a gente quer te dar as boas-vindas e dizer que você está entrando hoje no 21º dia da nossa jornada. Para aquelas que estão acompanhando a gente aí já há algum tempo, tem sido muito prazeroso, muito transformador. E se você por acaso perdeu algum dos vídeos, tá tudo aqui gravado, é só você olhar no YouTube, que a gente compartilha o link com você. Vamos rever a nossa jornada até aqui? Cadê aqui a nossa jornada? Nós, cadê? Aqui, ó. Do dia 1 ao dia 4, nós trabalhamos consciência. Do dia 5 ao dia 8, trabalhamos o módulo identidade. Do dia 9 ao dia 12, obediência. Do dia 13 ao 18, módulo orgulho. E a gente está agora no módulo que fala sobre humildade, que vai do dia 19 ao dia 23. Então, é muito bom estar com você aqui nessa jornada. Janaína vai compartilhar agora com a gente um PDF. Todo dia a gente compartilha esse PDF que ela faz com o maior carinho para a gente. Ela batizou o nosso devocional de Lioness, então que a gente possa estar despertando essa leoa que existe dentro de nós, né? Nesse devocional, vocês têm acesso a tudo. É importante sempre reforçar o objetivo, né, desse devocional, é a gente estabelecer um grupo, e a gente tem mais de quantas pessoas, Jana? A gente já está no grupo atualizado? No grupo do WhatsApp, a gente já está com mais de 150, né? 257. Então, 257 pessoas. Temos um objetivo aí de reunir aí pelo menos 500 mulheres. Para quê? Para que a gente viva essa experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. Então, hoje nós vamos o quê? Nos permitir a sermos afiadas. Então, eu gostaria já de convidar aí no seu lugar a declarar: hoje eu vou ser mais afiada, né? Para aquele que tem nos moldado nessa trajetória que é o nosso Deus. Ela vai mostrar aqui para vocês, então tem todo o material de suporte que você precisa. A gente trabalha em cima de um versículo-chave, depois a gente lê o devocional, a gente comenta, a gente traz exemplos da nossa vida, a gente incentiva você a trazer aprendizados, decisões e, principalmente, nós vamos te projetar para a ação. E no final desse PDF tem os nossos contatos também, caso você ainda não esteja no grupo ou não tenha ainda os nossos contatos, é só você acessar aqui nesse PDF e compartilhar o seu testemunho, compartilhar aquilo que você tem vivido conosco na jornada ou qualquer outra coisa que Deus coloque no seu coração. Então vamos? Então, permita-se ser afiada. Vamos começar com o nosso versículo-chave. Assim como o ferro afia, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27, versículo 17. Não existe lugar onde nossa humildade seja mais testada do que nos relacionamentos. É em nossas conexões com outras pessoas que tudo que há de melhor em nós aparece. Mas também
nosso lado mais escuro e desprezível vem à tona. Quanto mais intimidade, quanto mais tempo de convivência, maiores os desafios. Porque são exatamente essas pessoas que nos enxergam como de verdade temos sido. São elas que percebem nossos piores comportamentos e que, pela liberdade conquistada por meio da intimidade, conseguem nos falar onde e em que estamos errando. O problema é que a última coisa que queremos são esses olhares verdadeiros e críticas trazendo luz às trevas em nós. Esses holofotes destroem muitas vezes as máscaras da humildade, da santidade, da generosidade, da espiritualidade, da bondade e da perfeição que alguns de nós usam para viver e se sentir amadas, aceitas e importantes. A Camila conta que ela levou muito tempo para compreender que o esposo dela era um presente de Deus na vida dela. Por intermédio dele, ela teve a oportunidade de reconhecer nela comportamentos inadequados que não agradavam a Deus e a buscar ajuda para viver uma profunda transformação no seu caráter. Ele foi o ferro escolhido por Deus para afiar a vida dela. Graças à verdade e ao amor dele, hoje ela pode ser uma mulher muito mais parecida com o plano original de Deus para a vida dela. Mas ela quer deixar claro aqui que esse processo de afiar não foi simples nem rápido. No início, como ela era completamente cega em relação ao orgulho e às consequências dele nos comportamentos dela, ela se irritava profundamente todas as vezes que recebia algum tipo de feedback do Paulo. E a reação dela sempre variava entre vitimização e confusão. Às vezes ela chorava e dizia para ela mesma: Camila, você se casou com a sua mãe, não adianta você ser a melhor esposa do mundo. Olha o tamanho da arrogância dela, que ela conta, né? Ele nunca vai reconhecer. Ele é viciado em insatisfação. E outras horas ela reclamava, discutia, negava seus erros e só parava de falar quando ele dizia: Ok, cansei de tentar convencê-la. Você está sempre certa. E essa postura dela só aumentava seus problemas, fazendo-a cada dia mais orgulhosa e inconsciente de que precisava de transformação no seu coração e no seu caráter. Para você entender como funcionam as nossas emoções, sempre que o ego está no comando da nossa vida, quando uma outra pessoa nos confronta com a verdade, ou pelo menos com o que é verdade para ela sobre nós, nossa reação inicial tende a ser de resistência. E o nome que ela dá a essa resistência é ofensa. Ela se ofende, pois se sente julgada e injustiçada. E o diálogo interno diz: com essa pessoa que eu amo tanto, a quem eu sirvo tanto, a quem me dedico tanto, de quem eu cuido e que ajudo tanto, como ela pode dizer isso ao meu respeito? Ela está errada. E nesse momento, a ofensa traz mais dois elementos: a negação, circula isso, e a invalidação da opinião do outro. E como ela negou e invalidou tudo o que ela ouviu sobre seus erros, ela deu para o cérebro um comando de que estava 100% certa e que não precisava de nenhuma mudança. Bingo! Mais uma vez, o mal que existia nela vencia e impedia ela de obedecer a Deus, que a mandou ser humilde e mansa como Jesus. E esse mal roubou a possibilidade de refletir sobre o feedback, ver o quanto de verdade existia nele para que ela pudesse aprender e mudar. Mesmo que apenas 1% da crítica tenha fundamento, ela pode produzir crescimento na vida dela. Bom, então, vamos conversar aqui um pouquinho, depois a gente volta para o Trazendo Consciência. Então, o que que a gente tem que trazer aqui, né, para a nossa reflexão? Que ela fala sobre ser afiado, né? A Camila fala muito sobre isso, que nos relacionamentos, e principalmente o seu cônjuge, as pessoas que você mais ama,
elas vão te exortar, elas vão deflagrar aquilo que você está vivendo. Só que o nosso cérebro, como ele tende a querer nos defender, ele vai cair para esse lugar da negação. Ele vai cair para, ele vai te levar, vai te conduzir para o lugar de dizer: não, isso não é verdade. Não, ele que não reconhece, porque ele quer te proteger. Só que aí entra o que a gente vem falando sobre os vícios emocionais. Só que, ao mesmo tempo, é o que a Jana tem trazido aqui também, existe uma linha tênue, porque você tem de sempre estar buscando esse discernimento em Deus. Porque senão também tudo que as pessoas vão projetar em cima de você, você vai trazer para si e também nunca vai estar conectado com, de fato, a sua essência em Cristo. Então a gente tem que tomar um cuidado para também não sair trazendo tudo para você como verdades absolutas, porque muitas vezes as pessoas vão projetar coisas delas, e aí você tem que saber o que é seu e o que é do outro, a gente já falou sobre aqui. Então, cuidado para não sair se responsabilizando por tudo e todos, né? E sair daquele limiar. Não, peraí, até aqui é meu, daqui para lá é do outro. Porque isso também vai distorcer o teu caráter, vai distorcer quem você é. Então, a gente precisa estar muito conectado, de fato, com o Espírito Santo de Deus, para a gente saber o que é meu e o que é do outro. Mas não jamais cair nesse lugar de negação, de achar, né, que você é perfeita e que todo o resto, que tudo que falam a vida toda ali, né, ó, não é de Deus, né? Porque Deus também vai te exortar, ele vai afiar você através do relacionamento com outras pessoas. Então, eu costumo dizer, né? E aquele exercício que a Jana compartilhou aqui das perguntas com várias pessoas, ele é muito interessante porque ele traz luz, porque ele traz confirmação. Se você ouviu isso de uma pessoa, depois você ouve de uma outra pessoa que você ama, depois você ouve de uma outra pessoa, será mesmo que está todo mundo errado? Seja de coisas positivas ou de coisas negativas, tá? Porque muitas vezes as pessoas se fecham para as coisas positivas. A pessoa que te ama, ela está falando para você, ela está te projetando para cima, ela está lá te colocando, e muitas vezes o outro não se permite enxergar daquele jeito. E aí uma outra pessoa fala também, uma outra pessoa fala também. Será possível que o mundo inteiro está errado e só você que está certa? Então isso vale tanto para coisas positivas como para coisas negativas. Tá? Então a gente precisa entender isso. Isso é um ponto importante que eu penso que a gente tem que estar refletindo aqui, né? Até onde é meu, até onde começa a questão que é do outro. Mas o Paulo Vieira fala uma coisa que eu gosto muito. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio assim. Você tem um marido perfeito para você. Por quê? Porque aquilo que você ainda não, se você entende, como eu entendo, que a gente está aqui num processo contínuo de aperfeiçoamento, Deus vai colocar pessoas e situações na sua vida para você ser afiada. Por quê? Porque esse processo de ser afiada é o seu processo de aperfeiçoamento. E Deus coloca as pessoas certas. Você tem o marido certo, você tem os filhos certos, você tem os funcionários certos. Tudo que você, né, as pessoas que Deus colocou na tua vida são ideais para você se aperfeiçoar. Então, o seu marido, ele vai provocar em você, como a Camila disse aqui, o seu melhor, mas ele também pode provocar em você características suas que precisam ser afiadas, que precisam ser melhoradas. O que é que seu marido hoje tem exortado em você, né? O meu marido, por exemplo, ele me joga muito para ação. E muitas vezes ele fala coisas para mim, para me jogar para agir e tudo mais, porque ele tem muita facilidade, né? Assim como a Jana, ele é muito executor. E muitas vezes eu fico, não, porque ainda não é o momento. Não ficava muito, não, porque eu ainda não estudei, não sei o quê. E ele falava, Renata, para de historinha. Você tem que agir. Aí eu, não, mas não é o melhor momento. Não, porque não sei o que. Começava a trazer um monte de coisa. Por quê? Para justificar o meu não agir. Então, ele ali
Muitas vezes, né? Ontem mesmo a gente estava lá no curso e tal, e aí ele vai e provoca, né? E fala assim, não, vem aqui, e fala aqui, e você não sei o quê. E eu ficava, ai meu Deus, por que que ele fez isso? Porque não sei o quê, eu não estava preparada e tal. Então, é, ele acaba exortando em mim, ele acaba me trazendo para a ação, né? Que eu, olhando a minha jornada, eu vejo, nossa, quantas conquistas eu tive na minha vida. Por quê? Porque o meu marido, conectado com ele, me fez, né, agir, eu me vi, por exemplo, em Portugal, na época que a gente montou a nossa empresa lá. Nossa, eu me via lá fazendo coisas que eu falei assim, jamais eu teria feito isso se não fosse, né, na relação com o Zé. Então, ele trouxe isso, ele me afiou de um jeito positivo. Por outro lado, o meu relacionamento no início, né, os meus primeiros 10 anos, nossa, a gente tinha muito vício emocional. E ele me provocava, né, mas na verdade não era ele, aí eu tenho que trazer a autorresponsabilidade, eram os meus vícios emocionais. Eu criava situações em que ele também, assim como a Camila, ele criticava muita coisa. E eu, né, entrava nesse modo negação, e ele que não reconhece o quão boa eu sou, ele que não reconhece o quanto eu faço aqui pelas crianças, ele que não reconhece, e eu já falei isso aqui. E eu jogava para ele a responsabilidade de todos os meus insucessos. Todas as coisas boas era eu que olha como eu faço isso, aquilo, outro e tal. E as coisas ruins eram ele. Assim é fácil, né, gente? E, e foi um processo para eu entender isso. E quantas às vezes ele brigava e tudo mais, eu vinha a ira, verdadeiramente a ira. E aí, nesse momento, eu pensava, e aí eu quero trazer um ponto aqui também importante. E eu pensava, nossa, será que eu estou refletindo aqui, né, a identidade de Cristo e tudo mais? E foi nessa época que eu falei assim, mas até Jesus se irou, Jesus não era manso, não, eu tenho direito. E aí eu começava a brigar, 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 e eu explodia, me dava vontade de avançar em cima dele, de tanta ira, de tantos sentimentos tóxicos que vinha, né? E aí, quando eu comecei a estudar na Febracis sobre vícios emocionais, eu saía de perto, então eu já sabia que eu tinha que sair de perto. E aí eu me trancava no banheiro, eu me olhava no espelho e eu falava para mim mesma, né? Eu falava, você é serviço emocional, ele não é ele, é você que tá fazendo com que essa situação toda aconteça. E porque você é viciada em ser criticada. Renata, você não tem direito de fazer isso com você. E eu olhava no espelho, e aí eu falava assim, vai embora, deixa embora. Às vezes eu tomava banho mesmo para a água me lavar, e eu deixava, e eu deixava, e eu deixava. E aí depois eu ficava refletindo, refletindo, peraí, deixa eu tirar o vício emocional, deixa eu tirar o modo reativa, deixa eu prestar atenção nisso daqui que ele está falando, deixa eu ver, né, o que disso faz sentido para eu trazer para a minha vida. E desde então eu tenho feito isso como um estilo de vida. Toda vez que desperta em mim um sentimento de reação, peraí, não, 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 de autodefesa, eu me afasto, reflito sobre isso, vou vendo, vou vendo, vou vendo, e o que eu posso trazer para a minha vida. Então, nós precisamos identificar, sim, o que aconteceu na nossa infância. Quais são os vícios emocionais? Quais são os sentimentos tóxicos, né, que você está ali bebendo, 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 e que você decide parar de ficar bebendo disso e substituir, o cérebro trabalha por substituição, e se alimentar de coisas positivas, se alimentar de amor, se alimentar de várias coisas e começar a ter posicionamentos diferentes. Parar de querer que o outro haja com você do jeito que você deveria estar agindo. E aí eu vou trazer um conhecimento também que eu aprendi na Febracis, no método CIS, uma das coisas assim que mais transformou minha vida. E eu trago com as minhas próprias palavras. O mundo é um reflexo do que nós fazemos com nós mesmos. É como se o mundo fosse um espelho daquilo que eu faço comigo mesmo. Então, se eu estava sendo criticada demais pelo meu marido, é porque eu estava me criticando muito. Se eu, né, reclamava de que eu estava sendo, como você já contei a história aqui da minha criança, abandonada, esquecida, é porque eu estava fazendo isso comigo mesmo.
Eu estava me abandonando, eu estava me esquecendo. Então, se você quer acabar com vícios emocionais na sua vida, comece a fazer aquilo no contrário. Então, se o teu vício está fazendo você se vitimizar, está fazendo você ficar esquecida ali, sendo criticada e tudo, injustiçada, comece a fazer você esse movimento com você mesmo. Sabe? Você acha que as pessoas não reconhecem aquilo que você faz? Passe a se reconhecer. Passe a falar. Nossa, que legal que eu fiz. Que ato de generosidade bacana. Com humildade, não é colocando para o seu ego. E eu trouxe isso aqui para vocês já. Eu não acredito que a humildade seja você ficar no anonimato. Eu não acredito que humildade seja você não falar das coisas boas, de ser referência na vida para as pessoas. Eu não acredito que isso seja humildade, pelo contrário, isso para mim também é orgulho. Então, eu acredito que humildade é quando de fato você entende que toda honra e toda glória é para Deus, mas que você é a imagem e semelhança de Cristo e que onde você chega, o que você faz, você está refletindo a glória de Deus. Você reflete a glória de Deus. Quando você deixa de se cuidar, e um ato bem legal é você se permitir fazer massagem, você se presentear. A gente falou aqui dos maridos darem joias, a gente falou aqui algumas coisas de flores, mas você já se presenteou? Você já foi lá e comprou uma flor para você e falou assim: hoje eu estou com vontade de comprar essa flor para mim. Hoje eu vou me presentear. Hoje eu vou comprar algo para mim. Porque quando você faz por você, as pessoas ao seu redor fazem. Então, o mundo é um espelho daquilo que você tem feito com você mesmo. E passa a se posicionar. A gente já falou aqui, né? Eu tinha esse hábito, né, de como eu tinha que ser esquecida, eu tinha que esperar as pessoas me encontrarem, igual o episódio lá agora que vocês que acompanharam a história, sabe? Igual a minha secretária, a moça que me criava, né, me encontrou lá no corredor abandonada e esquecida, que a minha irmã fazia. Então, eu projetava isso na vida adulta. Eu queria que, o meu marido vai lembrar de mim. Porque fulano vai lembrar de mim, vai vir até mim. Não, então se Deus quiser falar comigo, esse profeta, esse fulano vai vir até mim. E eu vivia nessa. Não, a gente tem aprendido aqui. Se posiciona como filha amada. E no início da jornada até funciona, que Deus vai dando na boquinha. Mas depois, como a gente viu ontem, que com o crescimento espiritual, com a maturidade espiritual, Deus vai querer que você haja como uma adulta. Deus vai chegar e vai dizer para você, como ele já me disse milhões de vezes, foi assim, filha, eu falo diretamente com você, eu vou falar com o profeta, por quê? Você não precisa, eu falo com você na palavra, eu falo com você audivelmente, eu falo diretamente com você. Então, para, sabe? Vai lá, vai agir. Você já sabe que não é você quem fala, mas é o meu Espírito Santo que fala através de você. Vai lá e fala. Ou você acha que Deus vai ficar direcionando? Uma vez eu vivi uma experiência, só para finalizar aqui, chamar as minhas irmãs aqui, as outras Lioness. Uma vez eu estava lá na Estância Paraíso, lá no Ministério da Pastora Zenete Rodrigues, e a gente viveu uma dinâmica muito, muito forte, né? Muito impactante. Foi no Renovo. E a gente precisa, eu vou fazer só esse spoilerzinho, mas é importante. E a gente precisava fazer uns caminhos, né? A gente estava em fila e tal, e a gente precisava viver uns caminhos, e ali a gente tinha que discernir a voz de Deus. Enquanto eu estava sendo conduzida por uma pessoa, estava maravilhoso, porque eu estava confortável, e eu assim, eu estou sendo conduzida, e eu estou indo, e eu, né, são líderes, e a gente pode botar mentores, eu poderia botar ali, tipo, meu marido. Então, enquanto tem alguém ali na frente, eu tô indo e tá tudo ótimo. Até que teve um momento que eu passei a ser a líder. Aquilo foi transformador para mim, porque eu não estava acostumada a estar naquele lugar. E ali, e aí eu falava assim, meu Deus, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não sei o que que é para fazer, eu não estou entendendo. E aí eu ouvi a voz, né, de uma pessoa que estava conduzindo lá a dinâmica e tal. É que eu não estou querendo contar detalhes da dinâmica. E aí essa pessoa virou para mim e falou, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, estou sentindo no coração. Ela falou assim: quando você não ouvir a minha voz, né, como falando, Deus falando, né, quando você não ouvir a minha voz, é porque você está no caminho certo. E é só para você seguir. Porque a hora que você se desviar do meu caminho, daquilo que eu tenho para você,
você, eu vou me manifestar e eu vou falar. E aí eu falava assim, então eu tenho que ouvir mesmo sem estar, eu tenho que ir mesmo sem estar ouvindo a voz de Deus, porque eu queria, vem Renata, isso, um passo para a direita, um passo para a esquerda, isso, Renata, agora faz tal coisa. Só que quando a gente está na maturidade espiritual, Deus não vai falar isso assim, dessa maneira, né? Talvez para você. Então, pelo menos esse foi o meu aprendizado. E aí eu simplesmente tinha que ir, tinha que confiar, tinha que andar por fé e não por vistas. E ali, nesse momento, eu entendi, né, na minha trajetória com Deus, que todas as vezes que Deus quisesse me afiar, que todas as vezes que Deus quisesse me mostrar algo, me revelar algo, mostrar que, né, alguma coisa, Ele iria se manifestar. Mas que quando eu não estivesse ouvindo nitidamente, que era simplesmente caminhar e ir e seguir, né? Então, eu quero trazer isso aqui para vocês hoje e ouvir aqui Jana. Fez sentido? Ficou claro? Cadê, Carlinha? Oi, Rê, fez sentido. Eu tô aqui pensando exatamente no que você está falando sobre quem é que te afia, né? E aí isso é desafiador para mim, é um assunto desafiador para mim, porque não é qualquer pessoa que me desafia. Porque por esse meu jeito muito, eu sou a que desafia, geralmente. Eu que sou geralmente a faca que afia, e não a que é afiada. Então, não é qualquer pessoa que tenha coragem, né, de buscar me afiar. Talvez por medo do revés, né, que pode acontecer, talvez com receio de mim. Poucas pessoas fazem isso. Uma delas é o meu marido, obviamente, como você falou, acaba sendo a pessoa que mais está ali com você. Uma das pessoas é o seu marido, que ele tem coragem de me desafiar. Ele manda umas assim certeira também. Então, poucas pessoas me desafiam, sabe? Poucas pessoas que elas ficam. Será que vai acontecer se eu falar, né, isso para ela? Então, eu estava aqui pensando nas coisas e também tendo esse cuidado de filtrar, igual você falou aí, né? O quanto daquilo é um desafio de fato para mim, ou o quanto daquilo é uma coisa que aquela pessoa está enxergando para mim, e eu tenho que saber se faz sentido também. Porque tem coisas que as pessoas falam que eu ainda estou negociando também comigo, sabe? Então, por exemplo, esse passo mesmo de fazer algo para transbordar, fazer algo para transbordar cobrando, isso são diálogos que eu tenho comigo. Então, há pouco tempo eu escutei do meu marido mesmo, ele falou: Você faz pontes e pontes e pontes para todo mundo, e por que que você não está andando nessas pontes que você que constrói? Isso ficou na minha cabeça. Você faz isso, você faz aquilo lá com não sei quem, você ajudou lá, ajuda aqui, ajuda. E você? O que você não está fazendo para você? Falei, porque eu não entendo que esse é o meu negócio. Então, eu recebo de outros lugares e eu de fato sinto isso. Que eu generosamente faço pontes e eu gosto de fazer e eu gosto de ver as pessoas conectadas fazendo isso. Poxa, fulano, puxa, se juntar com Beltrano vai dar bom para os dois. O que que eu estou ganhando com isso? Só a ponte. Mas eu ganho de Deus, é o meu entendimento, sabe? O meu benefício nisso, em não estar ganhando efetivamente nada, financeiramente falando até, porque, de outro lado, eu fecho um contrato gigantesco, abro uma porta de um negócio, eu sou chamada para algo muito maior do que se eu tivesse ganho, por exemplo, uma comissão de alguma coisa, que eu poderia estar preocupada com isso, mas eu não. Eu de fato me preocupo. Eu me preocupo nos benefícios que essas pontes proporcionam para aquelas pessoas. E eu acho que, naturalmente, essa energia também é gerada para mim de outros lugares. Porque eu entendo que Deus, que é maior, tem um guarda-chuva muito maior do que o meu, do que o outro,
vai me guardar. Mas também isso pode ser uma historinha que eu me conto, entende? Que é aquela coisa da, por exemplo, a gente quando decidiu começar aí ó, esse movimento do Lions, quem fez uma provocação para a gente num jantar foi o Zé. Ele virou para a gente e falou assim: e por que que vocês não estão fazendo nada? E por que que não sei o quê? Não foi, Rê? Eu falei, cara, é verdade, a gente fica aqui nesse mimimi, falando, falando, e não estamos fazendo nada. Vamos fazer alguma coisa. E aí a gente começou esse movimento de buscar fazer algo. E aí o movimento vai engolindo a gente, né? Porque a gente faz um plano, a gente almeja algo, mas por trás daquilo vão vindo camadas. Eu estou falando muito subjetivamente, né? Muito genericamente, subjetivamente. Eu vou trazer uma coisa específica. Por exemplo, a gente começou aqui o movimento. Vem as pessoas, a gente começou algo que pode ser grandioso, e aí a gente já se desafiou internamente de escrever o nosso próprio devocional. Então, outras coisas vão acontecendo num paralelo, que vão provocando a gente a sair dessa inércia que a gente estava. Então, uma coisa vai chamando a outra, vai botando a gente, projetando a gente para o lugar de liderança, como a Rê falou. Não, eu fui lá na frente, fui fazer. é, é, Na mentoria do meu marido, ele me chama e eu vou. Então, é como se a coisa fosse empurrando a gente para os lugares que a gente tem que ir, entende? E quantas de nós aqui não fica nesse lugar esperando alguém puxar, esperando alguém dizer, esperando alguém chamar? Porque pela própria sociedade, pela cultura que a gente vive, a gente está sempre pedindo licença para ser, enquanto mulher. Aí eu vou falar uma coisa assim que é mais profunda e que é um pensamento meu. Até a nossa genitália ela é projetada para dentro e a do homem é para fora. Então, se a gente for fazer um pensamento, a nossa fisiologia é assim. A nossa criação, quando a gente é pequeno, a menina vai brincar, se ela abrir as pernas, porque eu era muito assim, eu virava estrela, e a saia estava de saia, eu não queria criança, não quer saber, e vai fazer estripulia, vai brincar. Menina, você é menina, olha aí, olha como você está sentada. A gente o tempo todo precisa ser. A menina, você fica, não senta assim, não faz assado, você não pode sozinha, você não pode isso. A gente, a vida inteira, a gente tinha alguém dizendo o que que a gente podia e o que que a gente não podia fazer. O menino não. A vida inteira tinha alguém batendo palma pro que ele estava fazendo. Bom ou ruim? Ih, olha lá, tá de pinto de fora. Olha lá, o pinto é grande, o pinto é pequeno, o menino, o tempo todo, ele é exaltado a fazer mais, é engraçado. A gente não. A gente tem que se esconder. Olha aí, baixa essa saia, tampa não sei o quê, não pode fazer mais isso, e o não sei o quê. Então, a gente já está com isso colado na gente. E o quanto disso a gente ainda não vive na nossa vida profissional? O quanto disso a gente ainda não vive em diversos aspectos, até no nosso casamento? De não achar que a gente pode andar em par, de que a gente pode ter a nossa opinião e ok. Então, assim, o quanto a gente não vive disso, que é até uma coisa cultural, de conquista, sem desequilibrar, sem não virar aquele empoderamento tóxico de feminismo exagerado, entende? Mas de uma coisa equilibrada, de que você pode ser, você pode fazer, você não precisa de permissão para executar. Então, eu fico pensando nesse aspecto. E quanto ao afiar, essa é uma coisa que está ressoando em mim. O quanto das pontes que eu faço, eu de fato preciso ter ganhos ou não? Esse é o meu diálogo interno do momento. Isso é uma historinha minha ou eu de fato faço isso comigo? Isso que a Rê trouxe o mundo me trata como eu me trato. Eu não tenho problema de me presentear, de me cuidar, de comprar coisas para mim. Não tenho zero problema, muito pelo contrário. Faço isso até demais. Então, nesse sentido, eu não tenho esse tipo de problema. Mas talvez eu tenha em relação a isso, se eu mereço ganhar por aquilo,
se o que eu entreguei tem aquele valor. E eu acabo fazendo isso sempre num sentido de transbordo, mas nunca de ganho. Eu vou lá, eu faço de graça, eu sento com os meus amigos, eu praticamente faço mentorias mesmo. Os meus amigos que estão aqui sabem disso. O tempo todo eu vou lá, eu vejo, você não está fazendo isso, por que você não faz aquilo? Por que não? E fico, tudo que eu estou vivendo, que eu faço para mim, eu compartilho. Eu nem espero ter o resultado, eu já estou com, gente, eu estou fazendo isso, isso é legal. Ó, eu vi aquilo. Tudo que eu tenho acesso, que eu acho legal, eu compartilho. Então, eu tenho muito esse lado do compartilhar. Então, eu tenho me questionado o quanto eu tenho valorizado isso, sabe? Esse é o meu questionamento momentâneo. E eu acho que vocês têm que também se perguntar, o quanto vocês têm tratado, ou de que forma vocês têm se tratado em relação a alguma coisa, né? Será que eu tenho me tratado bem nesse sentido, valorizado o meu tamanho? Valorizado as minhas realizações, os meus resultados. Porque assim, eu vejo tanta gente falando tanta besteira e ganhando dinheiro com isso. Por que que eu não posso? Ah, porque eu não preciso, porque eu já ganho dinheiro em outro lugar, já é o suficiente. Será que isso não é uma história que eu tenho me contado? Entende? Então, em quantas coisas vocês também não têm vivido isso, né? Já que a gente está aqui na mesma frequência, na mesma sintonia, talvez a gente viva coisas parecidas. Se a gente está aqui conectada, talvez a gente esteja aqui para se desbloquear também, né? E é tão forte isso que as mulheres precisam o tempo todo de companhia para ir no banheiro, de companhia para fazer as coisas, de companhia para aprovação se o que ela está fazendo é bom. Isso é um aspecto que a gente precisa vencer, entende? De parar de pedir permissão para ser. Acho que essa é a contribuição que eu tenho momentânea. É muito bom. E muitas vezes a pessoa acha que isso é humildade, né? Então acaba que ela cai nessa coisa da humildade e ela confunde um pouco, né? Ela vai não se valorizar, não é humildade, né? Então a gente precisa entender esse limiar, sem sombra de dúvida. O que é ser generoso, o que é transbordar, mas o que que também é desvalorização própria, né? Que é o que eu acho que você está trazendo aqui, e acredito, se eu estou refletindo, acredito que os outros também estejam refletindo juntamente com você, né? É, será que o quanto que eu estou dando acesso para as pessoas, o quanto que, de fato, isso... A gente adora fazer conexão também, né? Eu e o Zé, a gente faz muitas conexões e tudo mais. O que que é natural, né? Mas o que que talvez eu não esteja aproveitando e Deus esteja querendo afiar para poder fazer coisas ainda maiores e alcançar ainda muito mais pessoas. Então, de fato, eu creio que esse discernimento que a gente precisa ter, quando vem através do Espírito Santo de Deus, é maravilhoso, né? Porque é, ele traz luz, né? Ele vai trazendo essa consciência. Agora, a gente tem se permitido ser afiada, porque, como você falou, não é qualquer pessoa que a gente tem que permitir entrar na nossa vida assim e, e nos confrontar, ou nos exorcitar, ou trazer, né, a luz. Mas eu quero deixar claro que a principal pessoa, e essa você não precisa temer, é o Espírito Santo de Deus. Carlinha! Eu tô aqui querendo falar também. Bom dia, meninas. E aí eu tô, assim, refletindo muitas coisas, né? O que a Rê falou, o que a Jana falou, a gente vem um misto de coisas, assim, acho que uma hora é pouco, alguns minutos são pouco, falaria muito sobre isso, mas assim, o que hoje me vem mais latente aqui nesse momento é, é essa coisa de eu ter ficado, assim, mais de 15 anos sem contato, né? Com a minha mãe. E óbvio que isso ainda tem dor, né? Assim, ninguém acho que fica. Eu tenho 40 e poucos anos, eu fiquei quase 20, né? Então, quase que 50% da minha vida, né? Então, ainda é um desafio para mim estar afiando o machado nesse sentido, porque eu me reconectei com ela tem mais ou menos uns 6 anos, 5 para 6 anos. Foi quando meu pai faleceu, e ali nas minhas histórias, eu achei que eu não estaria honrando meu pai. Olha que doido isso, né? Não estaria honrando meu pai se eu tivesse voltado a falar com a minha mãe, porque ele morreu com muita mágoa dela.
enfim. Então, me reconectei com ela, assim, até meu marido fala, nossa, eu acho lindo a maneira como você trata ela hoje. Então, ela hoje mora em Minas, né? Desde quando eles se separaram, ela ficou morando em Minas. E, sabe, quando assim, gente, eu trato ela como uma rainha hoje. Ela, mãe, vem pra cá, compra passagem, faço as coisas que ela gosta de comer. Eu sei que ela gosta de comer frutos do mar, camarão. Então, assim, todos os dias com isso. Sabe, eu tento fazer tanto. Eu sei que é um esforço para mim. Ainda, algumas coisas vão no natural, outras ainda é um esforço, assim, como, por exemplo, toques físicos é um esforço para mim com ela, mas assim, é um esforço diário. E aí agora também, um dos melhores presentes da viagem quando eu retornei vai ser o dela. Então, eu sinto que, e fiz faço com muita alegria, né? Mas diante das minhas crenças que eu venho quebrando, eu venho ressignificando, o fato de ser mãe, isso também ajudou muito, 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 até entender, né? E, enfim. E talvez também em alguns momentos não entender. Então, ainda tem um duplo sentido. Ele falou, cara, é um amor tão incondicional ser mãe. Mas também é um papo que eu ainda não tive com ela. Então, assim, já voltei, já tem uns 5 para 6 anos, não tive esse papo com ela, assim, o que fez, né? O que que ela pensou. Mas hoje em dia eu não julgo mais. Então, isso foi muito legal, que eu não julgo. E aí eu venho afiando o meu machado com ela. Então, a reconexão espiritual também foi muito importante. A parte toda de inteligência emocional, de estudo, de entender, e como a Rê falou, trazer autorresponsabilidade para mim, porque eu passei, sei lá, quase 20 anos julgando, né? Culpando, porque foi o que eu ouvi do meu pai o tempo todo. Ah, ela abandonou a gente, ela não sei o quê, não é merecedora de vocês, não. E aí a gente foi massacrando durante anos aquilo, e a gente acreditou naquela verdade, né? Só que a gente esqueceu que o primeiro, né, mandamento vem lá, honrar pai e mãe, né? Então eu esqueci disso, porque eu poderia, mesmo já de 14 para 15 anos, estar trazendo essa autorresponsabilidade e falar, não, peraí, é uma coisa, outra coisa, vamos entender, vamos. Mas eu não tinha na época esse discernimento. E, enfim, mas o que fica aqui continua afiando para você que acha que tem alguns desafios na vida. Não é fácil, tá? E olha assim, que a gente vem numa jornada de estudo, de evolução, eu venho também numa jornada há pouco tempo, da evolução espiritual que tem me ajudado ainda mais. Então, acho que é isso, a gente procurar estar o tempo todo afiando esse machado, mas o afiar o machado é algo que te tira muito da zona de conforto, sabe? E isso aí é, te faz gastar energia, né? Não é fácil, não é assim, não vai por osmose afiar o seu machado. Então, acho que é isso, acho que é um exercício diário, sabe? Então, amiga, eu lembro que a gente teve uma conversa sobre essa lealdade que você tinha com seu pai. E talvez a ida dele, né, também tenha permitido o resgate com a sua mãe, porque talvez se seu pai tivesse vivo, você nunca faria esse resgate. É. Então, eu sei que é uma perda, né, porque o seu pai ficou, a sua mãe Mas foi, mas foi um ganho. ficou. Eu tive Mas essa também tem visão. ganho. Tem mãe que tem Exatamente, ganho. Porque talvez exatamente. você não tivesse É, esse tempo com a sua mãe. e olha que doido, né? Porque meu pai faleceu com 62, né? E um cara saudável, comia bem, se alimentava bem, caminhava pra caramba. Tinha hábitos saudáveis, né, de vida, que a gente fala, poxa, uma pessoa muito do bem. E aí ali eu culpei ainda mais Deus, né? Naquele momento eu falei, porra, cara, tanta gente ruim, fica aí quase 100 anos, e, enfim, naqueles meus diálogos internos, mais uma vez, meu, minha briga, né, com Deus, que eu fiquei, né, nessa coisa. Então eu falei, caramba, e aí eu não entendia. E aí, quando eu vim nessa jornada, né, eu falei, cara, eu sei que Deus levou para eu poder me conectar. Então, assim, metade da vida, né? Assim, tá ótimo tudo que eu vivi, todas as experiências que eu vivi com ele, que foram, assim, extraordinárias. E agora eu vou me permitir viver as experiências com a minha mãe, né? Até vou na volta da viagem, falei, filho, eu quero muito fazer a viagem. Eu, você, ela e minha irmã. Queria ir para Buenos Aires, que eu sei que é um lugar que minha mãe nunca andou de avião, nunca saiu do país.
E ela tem muito medo, inclusive, de andar de avião. Eu falei, cara, eu quero muito convencê-la da gente, nós quatro, fazer essa viagem para Buenos Aires, enfim. Então, eu sei que vai ser maravilhosa. Então, acho que é isso. Eu acho que é mais Então, assim. eu queria falar uma coisa para você, e talvez valha a pena para você, talvez você precise dessa explicação dela. E Sim, aí, eu quando sei que eu você for preciso. ouvir essa explicação dela, não tome o lugar do seu pai, porque você não é o marido dela, você é a filha dela. E a Exato. sua dor não é a dor do seu pai, a sua dor é a sua dor de filha. Mas talvez hoje, como mulher e mãe, quando você escutar ela, você vai entender a dor dela Sim. para ela ter tomado aquela decisão. E aí um conselho que eu quero te dar, já usando aqui o machado, né? Olha eu, já afiadora, de você, é sororidade mesmo, como Uhum. mulher. Você não sabe o que você vai escutar, e talvez o que você vai escutar também vai te ferir, porque vai falar de alguém que você tem lealdade. E o que ele fez também não foi bacana, porque Uhum. ele tirou de vocês também a mãe emocional, a mãe mental, porque ele disse que ela não merecia, ele criou um Sim, estereótipo que hoje dificulta você a caminhar em direção à sua mãe. Então, você vai precisar se despir, perdoar os dois, perdoar o pai e perdoar a mãe, porque ele sim. estava muito machucado também. Então, é você escutar dela e entender o lado dela também. E ser livre para ser filha. Exatamente. Livre para ser filha dela, sabe? Se libertar. Pai, olha, eu não estou te traindo, eu entendo o seu lado na história, mas eu quero ser a filha da minha mãe. Eu quero viver isso aqui, sabe? Para você se permitir viver esse tempo que Deus está te dando com a sua mãe, que vai ser Com muito certeza. Tem sido já. Tem sido maravilhoso. bom. Fico feliz de escutar isso que você falou. É isso. Muito bom, Carla. E interessante, né? Porque essa semana a gente tem falado sobre isso, né? Sobre partidas, né? Como eu compartilhei da minha mãe também e tudo mais. E é interessante você ter trazido isso dentro dessa temática de afiar, né? Porque, de fato, isso faz com que a gente saia da zona de conforto, que a gente tem que rever uma série de coisas. Então, assim, muito bacana essa história. E certeza de que ela não veio aqui à tona à toa, né? Para outras pessoas também que estarão ouvindo, também estarão se agarrando, né? E se espelhando e se inspirando em você, né? Mostrando. Eu creio que você, nesse momento, com a sua história, você está afiando, né? Muitas mulheres aqui, peraí, mas então, aquela pessoa que eu não falo há muitos anos, aquela pessoa que, né, que me confronta, que desperta em mim muitos sentimentos tóxicos, muitas coisas que foram construídas que nem são minhas e que eu peguei de outras pessoas, né, como no seu caso também. Então, eu tenho que, né, encarar isso, enfrentar isso, superar isso. É muito bacana, muito enriquecedor. E se deixasse, a gente já falava muito mais aqui. Obrigada por Exatamente. compartilhar dessa história, por mostrar, né, como ser essa lioness nos permite, né, por amor aos nossos filhos, porque sem sombra de dúvida, quanto mais você reconecta com a tua mãe, mais você está fortalecendo, né, essa conexão também com a tua filha. Então, é isso, que a gente possa ter essa ousadia, né, com o Espírito Santo de Deus e essa coragem de nos permitir sair da zona de conforto e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nem sempre a gente vai fazer coisas que a gente quer fazer, eu digo assim, né, pelo ego, pela carne, né, aqueles sentimentos positivos, mas que a gente sabe que tem que fazer. Muitas vezes a gente vai perdoar sem querer perdoar, muitas vezes a gente vai nos permitir fazer coisas que o ego, a carne, está dizendo para não fazer, mas no espírito, quem é guiado pelo espírito sabe que é o caminho certo. Então, nos permitirmos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Vou pedir para que vocês permaneçam aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Trazendo Consciência. Então, vamos lá. A Camila vai contar, ela conta essa história que aconteceu há pouco tempo, que aconteceu pouco tempo com ela em Orlando, nos Estados Unidos. Ela estava na cozinha da casa com mais dois casais de amigos. As mulheres preparavam algo para comer
E aí eu adorei essa colocação que a Jana trouxe, né, do que é culturalmente da mulher. Eu nunca tinha parado para pensar esse negócio da genitália. Só você, Jana, para trazer mais coisas muito legais. Agora eu fiquei com isso na cabeça. E as mulheres lá preparando algo para comer e os homens conversavam na bancada. Em um determinado momento, Paulo, de maneira forte e direta, deu um comando para ela, algo que ele queria que ela fizesse, deixando claro também o modo como ele queria que ela fizesse. Todas as pessoas que estavam lá ouviram. Ela só olhou para ele e disse: Ok, eu farei assim. Passados 2 dias, encontraram novamente esses dois casais de amigos e uma das esposas veio chorando, emocionada, dizendo que aquele dia na cozinha ela tinha tocado a alma dela e que pela primeira vez na vida ela viu que podia ser submissa ao esposo sem isso lhe parecer ruim. Ela disse que o olhar dela de paz e amor para o Paulo naquele dia, após ouvi-lo, tinha mostrado a ela que é possível sim receber uma ordem do marido sem se ofender, sem se revoltar e sem gerar uma confusão em casa. Ela confessa que nem se lembrava mais do momento da cozinha ao qual essa mulher se referia, mas no coração ela celebrou. Afinal, se ela conseguiu ver no olhar dela alguma humildade e paz, significa que a jornada está funcionando e que ela tem se tornado a cada dia uma mulher mais sábia, mais mansa e mais humilde. Ela não está dizendo que sempre é assim, pois ainda existem nela orgulho e vícios emocionais. Mas a consciência de que a humildade é o único caminho para agradar a Deus a mantém decidida a cada dia mais vencer a ofensa e esvaziar o ego. Ela finaliza essa reflexão dizendo que se aquela esposa, aquela amiga de Orlando, conseguiu ver nela docilidade e humildade, você também pode ser transformada, pois ela sabe o tamanho da ofensa que a velha Camila sentiria diante de uma ordem pública ou repreensão do Paulo. Deus seja louvado pelo marido dela na vida dela e por ele, mesmo com todos os erros dela, nunca ter desistido do papel dela de se aprimorar como ser humano e como esposa. E você? Quem tem sido a pessoa que é o grande presente de Deus, a isca usada pelo Senhor para afiar sua vida? Escreva o nome dessa pessoa, ou quem sabe das pessoas que desempenham o papel de colocar luz e verdade e de trazer consciência aos seus comportamentos. Agora que você já sabe que essas pessoas não são seus maiores perseguidores, nem seus inimigos, mas sim seus anjos da guarda. É legal essa mudança, né, de ponto de vista. Aquele que era o seu inimigo, na verdade, você começa a ver como seu anjo. E naquela dinâmica que eu compartilhei com vocês, né, que eu me vi num determinado momento à frente e eu quase que me desesperei ali, porque eu não estava ouvindo a voz de Deus, eu não sabia o que era para fazer, e meio que eu tinha paralisado. E aí eu recebi esse comando, né, quando você não ouvir a minha voz, simplesmente continue, porque você está no caminho certo. Nessa mesma dinâmica, tinham vozes, né, do inimigo e tinham vozes dos anjos. E em nenhum momento eu conseguia discernir as vozes dos anjos. Em todo momento eu estava reativa e achando que tudo era, era confronto e era o inimigo. E eu combatia tudo, inclusive a mão de Deus em determinados momentos, cuidando de mim, me protegendo, e eu achava que era o inimigo que talvez estivesse querendo, né, vamos supor, né, uma atitude lá de me guardar para não cair num determinado momento, e eu achando que era o inimigo que estava querendo me fazer tropeçar. Olha que forte isso. Então, muitas vezes na nossa vida, são atitudes de anjos ali, né, nos guardando, nos afiando, e talvez, assim como eu tive aquele discernimento, talvez naquele momento não seja nada do inimigo, né, mas seja mesmo de Deus. Então, fica essa reflexão aqui, como a Camila trouxe, né, substituir. Será que tudo é o inimigo? Ou será que muitas vezes é o anjo te confrontando, te fazendo crescer, né, te fazendo, ser afiado? Então, aqui, agora que você já sabe que essas pessoas não são seus maiores perseguidores nem seus inimigos, mas sim seus anjos da guarda, o próximo passo é, com verdade e humildade, refletir sobre como tem reagido diante dos comentários, das críticas e dos feedbacks. Provérbios 15, 14 fala: o coração que sabe discernir busca o conhecimento,
mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. E aí? Você tem reagido como sábia, recebendo bem a luz e a verdade colocada sobre você e se perguntado: o que pode aprender com isso? Ou será que tem sido tolo, o tolo que se ofende, que nega, que, se preciso for, até mente para sustentar sua imagem ou justificar suas falhas? Pense sobre isso. Que tal escrever hoje uma carta de gratidão para essas pessoas cujo nome citou por ser instrumento de Deus para refinar o ouro que existe em você? Depois conte para a gente, né, para Camila também, ela orienta aqui, como foi essa experiência poderosa de dar um novo significado para o seu relacionamento. E aí ela vibra, né, com o seu depoimento. E eu quero pedir aqui para a Jana explicar para a gente aqui qual a sugestão da tarefa para você fazer hoje. Jana, tá no mudo. Bem na linha do que a Camila fala. Ela fala para você escrever uma carta e tal. E aí, como a gente tem trabalhado pilares, e 3 pilares, eu pensei em a gente anotar qual é a pessoa que exorta a gente nas 3 áreas da vida que a gente tem precisado ser afiada e ter mais humildade, né? Por exemplo, falei aqui do Zé, falei aqui do Emerson, estou aqui buscando as pessoas que estão me desafiando em lugares que eu preciso ser afiada. E me chamou a atenção uma coisa que eu falei, os nomes. Por que só homens me afiam? Vou colocar essa daqui no meu papel. E aí depois você escreveu uma mensagem ou uma carta, especificamente por algo que você reconheceu que essa pessoa afiou para você, agradecendo aquele, aquela exortação que ela fez com você e que fez você agir, fez você refletir, fez você sair do lugar. Para a pessoa saber que na hora você pode ter se ofendido, ficado reativa, ou, né? Mas que você reconheceu aquela, aquela exortação e com humildade você agradecer a ela. Boas, obrigada por aquele toque que você me deu, eu pensei melhor sobre isso, refleti, queria te agradecer. É isso, esse é o exercício de hoje. E eu vou pensar. Eu acho que a Camila é uma mulher que me exorta do jeito dela. Mais que uma voz, mais que Vamos botar a música? Já tá com a música? Eu que tô fora, né? Peraí. pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Erga sua voz, eu adoro. Aquele que pintou com perfeição a vida.
E aí, fizeram? Forte isso, hein? Quem tem exortado aí a sua vida? Vamos projetar agora aqui a oração, mas quero deixar bem claro, tá? A importância. Eu estava aqui refletindo e refletindo, sem sombra de dúvida. A pessoa que mais me afia é o Espírito Santo de Deus, viu? Quantas coisas eu tenho feito por obediência, quanto ele de fato me guia, mas não quer dizer que tem que ser só ele, lógico, as pessoas são importantes. Estava pensando até mesmo na minha filha, né? Minha filha também é uma pessoa que me confronta, me afia muito, assim, gosto muito de ouvir, muito de conversar também com ela, uma pessoa muito sábia. Então, que a gente possa continuar essa reflexão aqui, né? E humildade, a gente está no módulo sobre humildade. Humildade é isso, é você se permitir aprender, né? Saber que você não sabe tudo e que muitas vezes eu gosto dessa coisa, né? De que a gente pode aprender com os menores, né? Eu, como pedagoga, sempre falo isso. Gente, ouve seus filhos. Seus filhos dão feedback o tempo todo sobre como você vem sendo, né? Principalmente crianças menores de 10 anos, de 12 anos, elas dão feedback de você, elas trazem sintomas que estão em você. Então, muitas vezes você está olhando sua filha, ela tá com algum, sei lá, tá muito raivosa, tá muito irritada, talvez essa raiva e essa irritação não sejam dela, sejam suas. Então, que você também possa olhar até mesmo para os seus filhos, eles também estão te exortando, tá? Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? Sobre o que tem acontecido à nossa volta, né? Com esses feedbacks, nem sempre essa exortação tem que ser algo, um confronto que a pessoa vai falar diretamente para você. Às vezes, o que você está vivendo, a sua situação, ela também já é algo para te afiar. Então, vamos lá. Vamos orar. Meu Senhor e Pai, hoje queremos te agradecer pela nossa vida, pela tua palavra que nos transforma e que nos aproxima de ti. Pai, obrigada pelo teu perdão, pela tua misericórdia que se renovam sobre a nossa vida todos os dias. Obrigada, Senhor, por nunca teres desistido de nós, apesar dos nossos pecados e por teres colocado na nossa vida essas pessoas que descrevemos há pouco, que nos amam e que contribuem com a verdade para que nós possamos viver todos os dias uma vida que te agrade. Amém? Senhor, obrigada, Deus, obrigada por esse estudo de hoje, obrigada por tudo aquilo que nós temos vivido, Senhor, para nos transformarmos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, ser conosco no dia de hoje, ser conosco, Pai, nos próximos dias desse estudo, abençoa as nossas vidas, abençoa a vida da Jana, Senhor, da Carla, da Sabrina, a minha vida, Deus, que possamos cada vez mais transbordar da tua essência, da tua graça na vida delas. Senhor, guarda a nossa família, Senhor, guarda os nossos filhos, Senhor, o nosso marido, Deus, em nome de Jesus, os nossos negócios, Senhor, nos blinda, nos coloca, Senhor, invisíveis no mundo espiritual das trevas, Senhor, e que a sua luz através da nossa vida possa brilhar tanto, 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 que venha trazer mais e mais pessoas para ti. Senhor, eis-nos aqui e queremos nos colocar, Senhor, eu tenho liberdade nessa hora de nos colocarmos, Senhor, diante de ti, para sermos afiadas. Senhor, aqueles pontos de ajuste que o Senhor quer colocar no nosso projeto, nesse movimento. Eis-nos aqui, traga luz, fala, Senhor, fala-nos, Senhor, e nós nos colocamos aqui para sermos moldadas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora trazer a nossa frase final, mais uma característica da nossa identidade em Cristo. Cadê? Jana, Carlinha, venham Eu aqui acho que a frase que ficou para foi a a que você projeção. falou. Vamos A que tirar a você projeção, falou. Jana? Só para a gente parecer maior aqui. A Cadê? frase que você falou, eu achei forte, assim, que o mundo ou as pessoas me tratam como eu me trato, né? Então, talvez valha a pena a gente se olhar com cuidado, se exortar, né? Se auto-exortar. E o que que é que eu estou fazendo que eu estou recebendo isso do mundo?
Isso. Será que não sou eu aqui, em primeiro lugar, tem feito isso comigo? Assim, então eu gostei muito dessa frase. É, É, trabalho muito nessa linha. Então, é. vamos colocar essa Como me frase. trata, como eu me E o trato. post-it? E o post-it? Post-it. Para esse. Me ajuda aí, gente. E aí, Carla, que característica a gente pode estar trazendo? Eu sou afiada? Não. Humilde? Humilde a gente ainda não colocou? Vê aí. Não, acho que não. Ah, então Eu tem acho que que não. ver. Porque se permitir ser afiada é uma atitude de humildade, né? E eu tenho uma secretária aqui que ela ama afiar as facas, é inacreditável. Ela sempre chega aqui e ela fala: ai, Rena, essa faca não tá boa, vou ter que afiar, deixa eu molar. Ela vai amolar as facas todas. E ela fala: olha a diferença, né? Como é muito bom ter uma faca afiada, como o corte é muito mais tranquilo, como tudo funciona muito melhor. Então, assim, eu trago para mim hoje, né? Como é bom ser afiada, como é bom, né, poder estar promovendo, né? Sei lá. Acho que também é importante a gente exortar as pessoas, como você falou, eu vejo muito né, no meu trabalho, assim, no Destraves, eu coloco muito as pessoas para fala, vai! Eu vejo muito, assim, essa E quem sabe você não está didática, né? falando para você isso? Quando você vai dando a força, na verdade você está se dando força também. Sempre, E é a sempre, mesma coisa. Quando eu estou falando para alguém, de alguma sempre, com forma eu estou falando certeza, para mim, sabe? com certeza. Então, vamos lá. Olha lá, o post-it Eu Sou Humilde. E agora eu vou encerrar aqui. Vamos convidar as pessoas e a gente continua aqui no nosso A bate. foto retirou? Eu tiro depois. Vamos Ah, tá primeiro bom. encerrar o vídeo aqui. Pessoal, nós queremos te agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui. Você que está assistindo no gravado, te pedir, te incentivar para deixar seus comentários aqui no YouTube, dá uma curtida e envia para pelo menos 3 pessoas. Faça com que esse vídeo alcance alguém e você possa, juntamente com a gente, ser uma semeadora plenitude e ser um anjo aí na vida de uma pessoa, né? Então, muito obrigada pela sua companhia. A gente te espera amanhã aqui para dar continuidade nesse bloco tão enriquecedor, né? Sobre humildade. Alguma palavra que vocês queiram deixar aqui, meninas, antes de eu encerrar? Olha lá, humilde. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Até amanhã. E se você perdeu algum vídeo, vai lá, vai lá, vai lá. Assiste de novo também algum vídeo aí que tenha marcado você, tá? Se permita ser afiada.